Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra enquanto se livramos aí de Grechão Prichão. Meus irmãos, quando o nosso Eterno colocar na minha mente e no meu coração para mim falar quantos livros, cartas, capítulos e versículos serão nossos temas, eu falarei para a honra e glória do nosso Pai, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que é para nós aqui da Grechão Prichão? Sempre os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que está só de passagem assim nos canais aí do The Great Preachão. Fica o que para vocês, outrão aí? I'm here to hear you tell me. I wanna hear you. Meus irmãos, fica o nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós, outrão, para a honra e glória do nosso eternão, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais é The Great Preachão? Rapaz, deixa o The Great Preachão entubar aí. A você que ainda não é inscrito ou seguidor em qualquer uma das nossas redes sociais, peço a você que você se inscreva, siga-nos aí em todas as nossas redes sociais. Por que The Great Preachão? Porque quanto mais pessoas forem compartilhando, lembrando que as redes sociais não estão compartilhando os vídeos aí para o nosso eternão, amém? Por isso eu peço a vocês que vocês compartilhem aí para a honra e glória do nosso eternão, amém? Que o nosso grandioso Deus abençoe cada um de vocês, que vocês juntem-se a nós aí para a honra e glória do nosso eternão, amém? Meus irmãos, lembrando, as redes sociais não estão entregando os vídeos, amém? Para a honra e glória do nosso eternão. Lembra bem, as redes sociais não estão entregando os vídeos aí para a honra e glória do nosso Pai. Isso é canais aí de pessoas aí que tem 2, 3, 4 milhões aí, 8 milhões de inscritos ou seguidores aí. Lembrando, as redes sociais não estão entregando os vídeos, não estão compartilhando. Por isso que nós pedimos a vocês aí que vocês compartilhem para que nós possamos alcançar mais pessoas aí para a honra e glória do nosso eternão, amém? E o que mais é da Great Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, estão fazendo o que, The Great Prichão? Orando por nós, meus irmãos. Nós também estamos orando por todos vós, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, The Great Prichão? Jejum, oração, é um bocado de pecadorzão mesmo aí, ó, orando uns pelos outrão, para o nosso eternão, meus irmãos. Vigilância total, comunhão, jejum, oração aí que nós venhamos a estar, ó, firmes em uma só fé, em uma só comunhão, em oração uns pelos outrão, amém? Por isso que quanto mais forem chegando inscritos, seguidores em todas essas redes sociais, melhor por quê? Porque é um montão de pecadorzão mesmo, aglomerachadão aí, orando uns pelos outrão, amém? Que nós, meus irmãos, lembrando, que nós venhamos ficar nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, continuando sempre. E lembrando, quando nós estivermos passando um milênio, quando nós estivermos passando um milênio lá em cima com o nosso eternão, o The Great Preachão vai saber se vocês estão orando por ele ou não. Porque em todas as minhas orações, eu apresento todos vós estão inclusos em todas as minhas orações para a honra e glória do nosso eternão, amém? The Great Preachão vai estar de olhão lá, quando nós estivermos passando um milênio, eu vou saber se vocês estão orando mesmo pelo The Great Preachão. Lembre que eu careço das vossas orações para a honra e glória do nosso eternão, amém? Meus irmãos, vamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma fé, em uma só fé, em uma só comunhão, orando uns pelos outrão, amém? E o que mais aí, The Great Preachão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, The Great Preachão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitos compartilhamentos aí, meus irmãos, muitas compartilhações aí, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, em que, The Great Preachão? Na compartilhação, da examinação das escrituronas sagradonas do nosso eternão, amém? E o que mais, The Great Preachão? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso grandioso Eu Souzão, amém? Mas, além dos nossos agradecimentos, fica aqui também, do nosso agradecimento, fica o que aqui sempre também? Que todos vós se juntem a nós outrão e as soon as possible. O que vai acontecer? Todos nós estaremos com o nosso grandioso Eu Sou aonde?
nas mansões celestiais. Mas para não perder aquele costumão assim com The Great Preachão, você vai querer subir ou você vai querer ficar? Só tem dois caminhos. Primeiro, a eternidade, e o segundo, o fogo eterno está preparado para o diabão e seus anjão. Se ficar, vai ser assadão com o diabão, com a diaboa, com o diabito, com a diabita, vai botando tudo no pacote só assim. Vixe Maria da Grotião, Puxão, que negócio de ser assadão com o diabão, com a diaboa, com o diabito, com a diabita, que eu lá quero saber do diabão, da diabita. Então vamos para a eternidade, para uma gloriosa eterna, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória da nossa eterna, amém? Mais um tema que nós iremos fazer a abertura do vídeo, em Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. Olha nos meus olhos aqui, o que é mais Degrutião Prichão? Olha bem nos olhos do Degrutião Prichão. E o que mais é Degrutião Prichão? Em inglêsão, sim ou não? E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 966997. Eu só peço que a vocês entrarem em contato com eles, vocês falem através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais aí, meus irmãos? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch the Great Preaching, Uptime, good luck, God bless you, amém, meus irmãos? Meus irmãos, lembrando, se estudando o nosso idioma já não é fácil, imagine another one. It's hard, but it's not impossible. Isso é difícil, mas não é impossível. Amém? Para honra e glória nossa eterna, amém? Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. Ô, Degretião, Prichão, para de enrolar cheio de chão aí. Qual o tema de hoje para nós, outrão aí? O tema de hoje é It's a question. It's a question, sim ou não? Você crê em Deus 1.4? Isso é uma pergunta. Você crê em Deus 1.4? Por quê? Porque nós vamos falar muito por aí afora, eu mesmo já me deparei muito com isso. As pessoas honrando ao nosso Criador com os lábios, está escrito na palavra também, sim ou não? Vós me honrais com os lábios. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, que vós me honrais com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E sabe o que eu já tenho me deparado muito por aí afora? Possivelmente você também, né, pastor, por aí afora, já tem se deparado com isso. Nossa, eu já sou de Deus, eu creio em Deus, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu creio que a Trindade existe. Ai de mim se não fosse Deus. Eu creio que Jesus já veio aqui nessa terra, morreu por mim, eu creio. E aí quando você pergunta para a pessoa, mas você já é de Deus? Sim, eu já sou de Deus, porque eu creio em Deus, creio no Pai, creio no Espírito Santo, então eu já sou de Deus. Mas você já é batizado? Não, nem precisa, nem quero me batizar. Dá para você ver o tamanho do problema por aí afora? Diz que ama a Deus, crê em Deus, crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade, e sabe que para que verdadeiramente a pessoa esteja com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, tem que se batizar. Aí sabe o que fala? Não, eu não preciso me batizar porque eu já sou de Deus. Eu nem quero me batizar, nem preciso me batizar porque eu já creio na Trindade. Isso já é o suficiente. Deus sonda o coração. Deus sonda o coração, verdadeiramente. Deus sonda o coração, sabe por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas aí, e as tuas obras diante do Eterno? Será que está testificando que você verdadeiramente está botando em prática a tua crença? Que você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? E aí, como é que fica? Eu convido a você para que você ore conosco, principalmente a você que andava proferindo essas palavras dos teus lábios para fora. E o teu coração está sendo soldado pelo Eternão, que você está amando é o mundão e não o Eternão. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos orar para a honra e glória do nosso Eterno? Vamos. Unidos em uma só fé e em uma só comunhão, busquemos a face do nosso grandioso Eu Souzão em oração. Amém?
Oremos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, obrigado, Senhor, porque é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo que nós nos encontramos no melhor lugar do mundo, Pai, na tua santa e bendita presença, Pai. Pai amado, eterno e justo, neste exato momento eu te peço que o homem desapareça e que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando os lábios humanos para falar conosco. Pai, nós iremos falar aqui sobre a crença, sobre crer. As pessoas, Senhor, as quais, Pai, andam proferindo o mundo fora que já te ama, que já é teu, que crê na Trindade, Pai. Pai, eles não sabem, Senhor, que é Satanás que está enganando eles, Pai, para que eles não venham, Senhor, fazer um concerto perpétuo com o Senhor, Pai. Pai amado, eterno e justo, tem misericórdia dos teus pequeninos, Pai. Que o Senhor repreenda Satanás, seus anjos, toda a fúria do maligno da nossa vida, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que essa prece, esta oração, vai assinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, se algum de nós aqui pecar, Senhor, eu te peço que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, nossos erros, fraquezas, Pai, porque não somos perfeitos, Senhor, mas o Senhor é perfeito, Pai. E com o teu auxílio divino, com o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós iremos sair daqui dessa terra vitoriosos com Ele, Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Por isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória da nossa terra, amém? Nós iremos falar sobre a crença, Senhor, não sobre crer. Qual é o tema de hoje para nós? Você crê em Deus? 1.4. Como eu havia falado antes, tem muitas pessoas por aí afora que os seus lábios proferem mentiras por aí afora, porque isso é mentira. É a mesma coisa de um homem falar que ama uma mulher, mesmo estando namorando com ela, para não dar um passo para o noivado, se estiver estando no noivado, não dar um passo para o casamento, se desviar, e principalmente já estando morando junto, amancebado, fazendo tudo aquilo que Satanás quer, que é que as pessoas andem em pecado por aí afora, vivendo amaziado. Quando a mulher pergunta, ou que alguém pergunta, você ama a tua esposa? E muitas das vezes, né, já tem 2, 3 filhos por aí afora. Nossa, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, minha esposa, meus filhos é tudo para mim. E vocês são casados? Não, nem precisa, nem quero me casar, nós estamos muito bem casados. Amigado com fé, casado é. E enquanto amigado com fé, pecado é. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E aí a pessoa fala que ama a esposa, ama os filhos, por aí afora. Tem outros que dizem assim, eu não consigo, não sei, ai de mim, não sei o que seria de mim se não fosse minha esposa e meus filhos por aí afora. Mas na hora que fala em um casamento para andar certo diante de Deus, dos céus e dos anjos e dos homens, pula lá longe. Então isso é o quê? Isso é uma grande mentira. Dá para você ver o tamanho do problema? É a mesma coisa num casamento com Cristo. Eu creio que Deus existe, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu creio na Trindade. Ai de mim se não fosse Deus, ai de mim se Jesus não tivesse morrido por mim. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu já sou de Deus. E quando você pergunta para a pessoa, você já é batizado? Não, nem preciso, não quero nem saber de batismo, porque eu já sou de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Só que a você que estava com esse linguajar teu, saindo dos teus lábios, essa mentira, que você crê em Deus, que você ama Deus, que você já é de Deus, será que você verdadeiramente já é de Deus? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Sabe por quê? Porque Satanás está aí para matar, roubar, destruir e levar quantos trilhões, bilhões de pessoas ele puder levar para o fogo e enxofre está preparado para ele, para os anjos dele. E quem são os anjos dele, Degretão Plichão? Falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, todas as pessoas que morrerem no pecado, todas as pessoas que já morreram no pecado, todas as pessoas que tiveram no pecado quando a porta da graça se fechar e todas aquelas pessoas que tiver ainda vivendo na prática do pecado quando a graça voltar. Dá para você ver o tamanho do problema? Todos eles são anjão de Satanásão. Quem são os anjos do Eternão? Todo aquele
que morreram na prática da justiça, todos aqueles que estiverem na prática da justiça, quando a porta da graça se fechar, e todos aqueles que ainda estiverem todos aqueles que estiverem na prática da justiça, quando a graça voltar. Dá para você ver o tamanho do problema? Serão o quê? Anjos do eterno. Por quê? O que o nosso pai falou? Quando chegou aquele homem perguntou, Senhor, na casa, porventura, se tiver 7 homens, um casa, morre sem ter filhos, outro casa, morre de resumindo, os 7 casou com a mulher. E por último morreu o homem, morreu a mulher, voltando tudo num pacote só assim. Quem será o esposo dela na eternidade? E o que ele falou? Não tem deslido que no céu não vai haverá homem e nem mulher, e todos serão anjos do Senhor? E aí, dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos. Porque o maior crentão é o satanásão e seus anjão. Degratão Pritão mostra para mim no Biblão. Até queridos, deixa o Degratão Pritão dar um respiradão. Vamos para a Bíblia, sim ou não? Tiago, capítulo 2, verso 19. Preste atenção, para a honra e glória do nosso eternão. Listen to me, listen up, look at me, look at inside my eyes. Fixa teus olhos dentro dos meus olhos, para que isso não saia mais dos teus lábios. Amém? Essa mentirada por aí afora. Lembra que os lábios abomináveis, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Mas antes de nós entrar no textão aí, do temazão, mostra para nós outro aí no Biblão aí, se Deus abomina mesmo os lábios mentirosão. Até queridos. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O mentiroso, o justo aborrece a palavra de mentira, mas os perversos faz vergonha e se desonra. Capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos. O que são os perversos? Mentirosos, pecadores, vai botando tudo no pacote, tudo que não presta. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele ouve. E qual é a vontade do Eterno? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode falar penosos. Dá no mesmo. Porque tem muitas pessoas por aí afora que ainda dizem ainda, guardar o sábado do Senhor é um fardo, guardar os mandamentos do Senhor é um fardo. Ué, Deus é injusto? Não, não. Deus é justiça, Deus é justo. Guarda 9 e desvia de 1, e quebra 1, vive quebrando 1. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. E agora, volte aqui para o Degretão Pritão, para dentro dos meus olhos aqui, a você que andava proferindo, que eu creio que a partir de você não vai proferir mais, que não foi à toa que você caiu aqui, que você vai aceitar a Cristo como seu Salvador, que você vai colocar em prática a sua crença, que você vai colocar em prática isso que sai dos teus lábios, que você já é de Deus, e que você vai se batizar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você vai deixar aí nos comentários para mim quando você se batizar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha nos meus olhos aqui. Tiago, capítulo, vamos lá para nós iniciar o nosso temazão para a honra e glória do nosso eternão.
Tiago, capítulo 2, verso 19. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem. Mas até os demônios creem e estremecem.